Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Piero e esse daqui é mais um Trivializando. E hoje estou vindo aqui novamente com mais uma questão clássica de P1 de Cálculo 2, turma coordenada Unicamp. Essa questão daqui ela caiu na prova de 2018, segundo semestre, né, no período da noite, e é uma questão sobre multiplicadores de Lagrange, tá bem? Então, vamos entender a ideia primeiro, explorar a ideia por trás do multiplicador de Lagrange, para que a gente possa entender o que a gente vai estar fazendo aqui, tá bem? Bom, analogia com o cálculo 1. Em cálculo 1, a gente sabe que os máximos de uma função de um intervalo, né, desenhar aqui uma função no intervalo. Os máximos e os mínimos de uma função no intervalo, isso podem acontecer onde? Isso podem acontecer no interior do intervalo, né, em pontos no interior do intervalo ou na borda, certo? Então, o que que a gente faz para encontrar os máximos dessa função? A gente estuda os pontos críticos, né, da função no interior do domínio, né? E a gente compara esses pontos críticos, depois que a gente decide se eles são máximos e mínimos, com os valores dessa função na borda do conjunto, certo? E o que que a gente vai fazer para resolver problemas de máximo e mínimo em Rn? Em Rn, a gente vai fazer o seguinte: vou desenhar aqui uma funçãozinha Rn, blá 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 blá, parece uma panqueca, blá blá blá. Ok, vou desenhar aqui o domínio, uma função de R2, né, porque fica mais fácil de enxergar. E essa função ela vai ser mais ou menos assim. Eu espero que dê para ver mais ou menos qual que é a ideia que eu estou querendo trazer com esse esboço. E vai ser a mesma coisa aqui. Aqui a gente vai estudar os pontos críticos da função para decidir se são mínimos ou máximos. E a gente também vai estudar a função nas bordas do conjunto. Por quê? Porque se a gente pega a borda e o conjunto de pontos interiores, dá todo o conjunto. Então, necessariamente, se essa função tem um mínimo ou máximo, ele tem que ocorrer ou no interior ou na borda. Beleza? E o que que a gente faz? A gente estuda as curvas de nível dessa função, certo? Aqui, isso a gente vai fazer no domínio, desenhar no domínio as curvas de nível da função. Pode ser que seja uma coisa mais ou menos assim. Lá. E o que que a gente faz depois? Depois a gente estuda a nossa restrição. Pode ser um negócio mais ou menos assim. E a gente diz que o nosso máximo ou mínimo da nossa função, ele tem que ser tangente ao às nossas curvas de nível, ok? Então é isso o que o teorema do multiplicador de Lagrange diz. Se a gente pensar nas curvas de nível da função, certo? E pensar também na restrição de optimização, a gente tem que ter que a restrição de optimização tem que estar apontando, tem que ser tangente, o vetor tangente, ele tem que ser igual ao vetor tangente das nossas curvas de nível. Tá bem. Mas como que eu formulo isso matematicamente? A gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que o gradiente de uma função, se a gente tem uma função multivariável de Rn para R, sei lá, nesse caso x, y, z para R, para um número real, essa é uma função que vai de R3 para R, a gente tem que o gradiente de f, ele vai ser sempre tangente às curvas de nível da função, beleza? E a gente já viu no último vídeo que o gradiente é a direção para qual a função cresce mais, certo? E a gente vai ter uma restrição. A gente vai ter uma restrição aqui que pode ser uma equação. Chamar S o conjunto de restrição. Se a restrição ela está crescendo para a mesma direção que o nosso gradiente está crescendo, isso daqui dá um indício para a gente de que esse é um ponto de máximo ou de mínimo na borda do conjunto. Tá bem, agora que a gente já teve a nossa base teórica, já deu uma revisadinha no conceito, a gente vai fazer a conta, tá bem? Tá, qual que é a nossa restrição? A nossa restrição aqui
é o conjunto x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 14, beleza? Então vamos lá, voltando. Calculando o gradiente da nossa restrição, a gente vai ter d sobre dx, isso daqui vai ser 2x, d sobre dy, nossa função de restrição, vai ser 2y, e d sobre dz da nossa restrição vai ser 2z. E quando a gente está fazendo o cálculo do gradiente, a gente calcula ds sobre dx, a gente considera tudo o que não depende de x como constante, então y vai embora, z vai embora, e sobra só o 2x. Mesma coisa aqui, ds sobre dy, aqui também ds sobre dz. E a gente conseguiu o nosso gradiente da função de restrição, beleza? Que é esse cara daqui. E agora a gente vai calcular o gradiente da função que a gente está querendo maximizar. O gradiente da função que a gente está querendo maximizar vai ser muito simples, porque isso aqui é uma função linear de Rn. O gradiente da nossa função vai ser como f igual 3x menos 2y mais z, vai ser d sobre dx, isso daqui é fácil de ver que é 3, d sobre dy, isso daqui é menos 2, e d sobre dz, isso daqui é igual a 1. Tá bem, e como a gente vê que dois, né, vetores, eles são tangentes entre si, que o gradiente dessas duas é a mesma coisa que mostrar que esses dois gradientes, eles são vetores paralelos, ok? Como assim? Bom, se eu tenho aqui uma equação tal, que define uma figura geométrica, e aqui eu tenho outra blá blá blá, eu vou ter que o vetor tangente a essa curva, ele vai ser ortogonal ao gradiente dessa curva aqui, e isso daqui vai valer para as duas. Ou seja, os vetores tangentes das curvas serem paralelos é equivalente aos gradientes serem paralelos. Então, para maximizar essa função, a gente vai querer que grade S seja paralelo a grade F, ok? E quando a gente vai conseguir isso? A gente vai conseguir isso quando grade S igual lambda, qualquer número real, vezes grade F. Então a gente quer resolver o sistema de equações. Qual o sistema de equações que a gente quer resolver? 2x. Escrever na forma vetorial para ficar um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais fácil de ver. 2x, 2y, 2z igual lambda vezes 3 menos 2, 1. Quando a gente tem uma equação vetorial dessa forma, a gente consegue transformar isso daqui num sistema de equações. Como esse vetor ele tem 3 dimensões, vai ser um sistema de equação de 3 variáveis. 2x igual a 3 lambda, 2y igual a menos 2 lambda e 2z igual a 1 vezes lambda. E a gente tem que lembrar que a gente está resolvendo esse sistema de equações restrito a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 14. Beleza? Porque a gente está querendo maximizar isso daqui. A gente quer encontrar quando que as curvas de nível são tangentes à nossa restrição, restrito à nossa restrição. A gente tem que resolver esse problema dentro da nossa restrição. Então, a nossa restrição ela vai dar uma quarta equação. Beleza? Então, a gente vai ter um sistema de equações que ele vai ser grade f paralelo a grade S, restrito a S. Então, a gente vai ter um sistema de equação daqui, junto com essa equação adicional. Beleza? Bom, resolver essa equação daqui vai ser a coisa mais simples do mundo. Por quê?
por que a gente vai ter que isso aqui vai ser a coisa mais simples do mundo? Porque, voltando aqui, 2x igual 3 lambda, 2y igual menos 2 lambda, 2v igual lambda. A gente pode fazer substituição tranquilamente isso daqui, né? Se a gente fizer a seguinte substituição, 2e igual a lambda, beleza? 2e igual a lambda, porque tem que satisfazer essa equação. Então, substituindo nessa equação daqui, a gente vai ter que 2y igual menos 2 vezes 2e, certo? Menos 2 vezes 2e, que é porque 2e é igual a lambda. Então, vai ficar menos 4v, ok? E aqui, nessa equação de cima, a gente também pode substituir em lambda 2e. Então, 2x igual a 6v, ok? Então, a gente conseguiu resolver essa equação aqui já por quê? A gente conseguiu resolver essa equação porque isso daqui dá uma resolução paramétrica em função de z. A gente conseguiu achar uma reta parametrizada em função de z, na qual as equações paramétricas vão dar pra gente z 2x sobre 6 igual a z, menos 2y sobre 4 igual a z, e z igual a z, beleza? Então, a gente pode colocar como um parâmetro uma variável muda t, e a gente conseguiu que essas três equações elas são satisfeitas numa reta paramétrica nesse parâmetro mudo t. Parâmetro mudo é normalmente quando a gente só muda o nome da variável para a gente conseguir interpretar melhor o problema, para não ficar confuso com a notação, tá bem? Essa variável, então, resolvendo em função da nossa variável muda, a gente vai ter que a reta que satisfaz essa equação é a reta t, aqui a gente vai ter que y vai ser a mesma coisa que menos 2z, z é a mesma coisa que t, então vai ficar menos 2t. E aqui a gente vai ter que x é igual a 3z, que é a mesma coisa que 3 vezes t. Beleza. Então a gente pode escrever essa reta como t multiplicado pelo vetor 3 menos 2 e 1. Perfeito? Ok. E o que a gente precisa de fazer agora? Agora a gente precisa de fazer com que essa equação, a resolução dessa equação, esteja de acordo com a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 14. Então, o que a gente fez? Resolveu o sistema de equações referente à restrição grade f paralelo a grade s, e agora a gente vai substituir essa solução aqui na quarta equação e vai fazer isso aqui ser verdade. Mas tem um macete que a gente pode fazer aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 14 é a mesma coisa que a gente dizer o seguinte: o módulo ao quadrado do vetor v, ele tem coordenadas x, y e z, é igual a 14, ok? Então é a mesma coisa que a gente dizer que o módulo de t vezes 3, 2, 1, o módulo disso daqui ao quadrado igual a 14. E calcular módulo é super fácil. A gente vai resolver isso aqui em função de t. Esse módulo ao quadrado vai ser a mesma coisa que a soma de 3t ao quadrado menos 2t ao quadrado mais menos 2t ao quadrado mais t ao quadrado. E o módulo ali tem a raiz, né? Mas como a gente está calculando o módulo ao quadrado, a gente não vai precisar da raiz. Igual a 14. Fazendo essa conta daqui, fica 9t ao quadrado mais 4t ao quadrado mais t ao quadrado igual a 14. Então, a gente chega aqui que 14t ao quadrado igual a 14.
e chegamos então em t ao quadrado igual a 1 dividindo por 14 dos dois lados. E o que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que quando t for igual a 1, certo? O ponto dessa reta paramétrica para o qual t é igual a 1 resolve o nosso problema de optimização, beleza? Ah, mas espera aí, tem uma questão também, né? A questão é a seguinte: se t igual a 1 satisfaz essa restrição, t igual a menos 1 também vai satisfazer essa restrição. Então a gente vai ter que comparar o valor de t igual a 1 e t igual a menos 1 para ver qual que vai ser o máximo, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular f de 3 menos 2, 1 e f de menos 3, 2, menos 1. A nossa função ela é x, y, t igual 3x menos 2y mais z. Então aqui a função vai valer 3 menos 2 mais 1 igual a 2. E aqui a nossa função ela vai valer... Espera aí. Ah, estou confundindo. 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 igual a 14. E aqui a gente vai ter menos 3 vezes 3, menos 9, mais 2 vezes menos 2, menos 4, menos 1 igual a menos 14. Então, o que a gente viu aqui? Que um dá o máximo e o outro dá o mínimo. Mas isso faz sentido, né? Porque o teorema de Lagrange ele garante pra gente que quando o vetor gradiente da nossa restrição ele for, ele for paralelo ao vetor gradiente da nossa função, a gente vai ter que é um ponto de máximo ou de mínimo dentro da nossa casca, dentro da curva de nível, certo? Então, se tem duas soluções, ou as duas são zero, ou uma é máximo e a outra é mínimo, ok? Perfeito, pessoal? É isso aqui. Bom, valeu, até uma próxima. Logo menos eu vou começar uma série de álgebra linear, então fiquem ligados, compartilhem para os seus amigos e vamos tentar crescer esse canal para me motivar a continuar publicando conteúdo de ótima qualidade de questões importantes para provas resolvidas.